Bom, vamos falar um pouco agora sobre hemorragia intraparenquimatosa e alguns conceitos de hipertensão intracraniana. O, a parte da hemorragia intraparenquimatosa seria um sangramento dentro do parênquima encefálico, né, ou supra ou infratentorial, em relação à identificação do sangue no exame de tomografia. É relativamente simples, porque o conteúdo sanguíneo é bem denso, é bem diferente do parênquima, e a gente identifica como uma massa com conteúdo denso que está localizada dentro do parênquima. No caso dessa paciente aqui, a gente tem esse conteúdo bem denso, localizado predominantemente no hemisfério cerebelar direito, com extensão para o lado contralateral. Aqui também temos um pouco de hemorragia subaracnoide, mas como já teve vídeo desse conteúdo, a gente vai focar mais no quadro da hemorragia intraparenquimatosa. Em relação à parte da avaliação da hemorragia, o que temos de importante a fazer é topografar, né, localizar a hemorragia, se ela é profunda, se ela seria mais superficial, tipo cortical ou lobar, é, colocar onde é que essa hemorragia está encontrada, o que é que ela vai ter de compressão em relação à estrutura adjacente, porque vai ter efeito compressivo, vai ter efeito de massa, e a gente também precisa determinar o volume desse hematoma. Para a determinação do volume, pegamos mais ou menos as três maiores medidas desse conteúdo. Aqui temos uma medida, a lateral, pegar uma medida cranicaudal aqui no coronal e pegar uma medida do anteroposterior. Para o cálculo, vamos multiplicar esses valores e o resultado dessa multiplicação a gente divide por 0,5, 0,52, isso vai depender do local em que você estiver fazendo essa medida, o que vamos usar de referência. Mas dividindo por 0,5, a gente vai ter o volume aproximado desse conteúdo hemorrágico. O volume vai ser um dos fatores preditores de prognóstico, né? Quanto maior o volume, pior o prognóstico desse paciente. E outra coisa que a gente pode avaliar também, para ver a questão de prognóstico, risco de sangramento, é o aspecto dessa hemorragia, né? A gente vê aqui que esse conteúdo hemático ele é bem irregular, né? Isso aqui é um fator de prognóstico ruim. Quanto mais irregular, a gente tem uma tendência, tem um risco maior de que ele faça um ressangramento. Outra coisa que a gente pode procurar também chama sinal da ilha, né? Se a gente tiver algum foco de sangramento, como se fosse uma área separada de sangue, né? A gente está vendo aqui no coronal que tem esse foquinho aqui de sangramento que parece não fazer parte do conteúdo maior, né? Além dessa borda bem irregular, ele tem esse foco aqui, né? Se a gente procurar um pouquinho, a gente vai ter essa areazinha aqui mais bem delimitada, né? Aí, no caso, esse paciente aqui tem dois fatores prognósticos que são ruins, né? Essa irregularidade de margens e esses sinais de ilha, né? Que a gente tem esses foquinhos de sangramento fora da massa principal. Outra coisa que pode ajudar é se for feito o exame com contraste. Nesse caso aqui não foi feito contraste, mas se você fizer o exame com contraste e dentro da área de hemorragia você vê um foco mais denso, no caso seria vazamento do contraste dentro do hematoma, a gente chama isso de dot sign, e seria um fator prognóstico também de que aquilo ali está com sangramento ativo, que ainda está tendo vazamento, ainda está tendo aumento desse volume de hemorragia. Isso é o que a gente tem mais ou menos para falar sobre hemorragia intraparenquimatosa. A parte de avaliação de imagem é relativamente simples, não tão complicada, a gente tem mais esses fatores mesmo para colocar no laudo. E eu vou aproveitar para falar um pouco de alguns sinais de hipertensão intracraniana, né? Esse volume de hemorragia aqui tem efeito de massa, o crânio é um compartimento fechado, não tem complacência para ter um volume entrando de forma tão aguda, e você vai ter sinais de hipertensão intracraniana nesse caso aqui. Se a gente for um pouquinho mais para cima, a gente vê que isso já tinha sido identificado antes, né? O paciente está com uma válvula de derivação, né? Justamente para reduzir essa pressão intracraniana. A causa aqui seria o efeito de massa do sangue, e além disso, você tem colabamento do quarto ventrículo e do aqueduto cerebral.
Aí, no caso, você vai atrapalhar a drenagem de líquido desse paciente. E mais um fator para aumentar essa pressão, né? O que a gente pode avaliar aqui seria tamanho dos ventrículos, né? Se ele tiver um tamanho mais aumentado, com as bordas mais abauladas, isso seria um sinal de hipertensão intracraniana. Uma coisa que a gente consegue ver aqui também é sinal de transudação licórica, né? Tá vazando líquor para fora do ventrículo. No parênquima a gente tem esse atenuação um pouquinho mais baixa aqui, que é de líquido saindo, né? A gente consegue ver aqui mais relacionado aos cornos posteriores. Se a gente for um pouquinho para cima, a gente vai ver também que alguns sulcos e fissuras, né, de alta convexidade estão um pouco apagados. A gente desse lado aqui é até um pouquinho mais evidente do que do lado esquerdo. Aqui a gente consegue ver fissura e sulco. Aqui eles estão mais apagados, né? Isso aqui é outro sinal indireto de hipertensão intracraniana. A gente vê que está tudo bem apagado, como se o cérebro estivesse sendo empurrado em direção à calota craniana. A gente vai avaliar também quadros de herniação, se você tiver a hipertensão intracraniana. Os mais comuns que a gente avalia, que a gente procura, seria herniação subfalcina, ou a gente vai aqui na foice do cérebro, se tiver desvio de linha média, a gente consegue caracterizar bem a herniação subfalcina. Nesse caso aqui, eu acredito que não tenha tanto, mas a gente faz uma linha média aqui e vê se o conteúdo estaria mais desviado para um lado ou não. Pega alguma estrutura que deveria estar na linha média, tipo fornice, faz a medida, né? No caso, aqui tem um pouquinho de desvio de linha média para a esquerda, medindo aqui só cerca de 3 milímetros, mas aqui já é um sinal também de que a parte pressórica dentro do crânio não está tão bem regulada. Avaliar também mais para baixo se a gente teria herniação de uncus, ver aqui a parte da porção mesial do lobo temporal, fica fácil de identificar, porque você vai ver o corno temporal do ventrículo lateral e, nesse caso, a gente tem esse uncus, né, indo em direção ao mesencéfalo, né? Perde definição de cisterna basal e aqui a gente tem um pouquinho de compressão, né? Tem herniação de uncus aqui à esquerda, né? O uncus está comprimindo o mesencéfalo. Aqui do lado direito não está tão evidente, mas também tem um grau de herniação. Outros fatores que a gente precisa avaliar seria as tonsilas cerebelares. Aqui a gente não consegue ver tão bem por causa do corte que foi realizado, mas aparentemente as tonsilas estão se insinuando abaixo da linha do forame magno. Isso aqui é outro sinal de hipertensão intracraniana. E algumas vezes com conteúdo com efeito de massa no compartimento infratentorial, a gente vai ter também a herniação de conteúdo desse compartimento infratentorial para o supratentorial. No caso, seria uma herniação transtentorial, né? Aqui a gente não, pela definição da imagem, não consegue ver tão bem, mas a gente tentando definir um pouquinho a parte do tentório, um pouco desse conteúdo infratentorial também está com tendência a insinuar superiormente. Aí, no caso, a gente já viu, né, essa questão do sangue aqui, tem efeito de massa. Alguns sinais a gente tem, né, em relação à hipertensão intracraniana, né, a transudação, apagamento de sulco e fissura, alguns graus de herniação, e é isso que a gente tem aqui nesse exame.